gostaria de convidar à nossa tela o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. Seja bem-vindo à nossa programação. Agradeço por atender o nosso convite. Bastante corrida, provavelmente, a sua manhã após estes ataques. Seja bem-vindo, Manuel. Bom dia. Realmente assustador este momento e de grande risco internacional. Eu queria já começar por este ponto, grande risco internacional. Nós já temos conflitos armados na região entre grupos extremistas e Israel. Por que o ataque é diferente? O que há de diferente neste ataque direto de Irã a Israel? E por que pode ser um risco maior do que tínhamos anteriormente, antes de consolidada essa violência entre os dois países? Por favor. Bom, as tensões entre Israel e Irã começaram em 1979, quando o regime islâmico tomou o poder, derrubando um governo monárquico que tinha no Irã, que era do Shah Reza Pahlavi. Aquele governo era pró-Israel, aquele governo era pró-Ocidente. Então, de lá até agora, sempre houve tensões, as relações sempre foram muito ruins. Só que nunca os embates eram diretos entre Irã e Israel, sendo que os dois são potências militares. O Estado de Israel é mais poderoso, é mais organizado, mais bem equipado, tem apoio americano, só que o Irã também tem forças armadas poderosas. Eles nunca entraram diretamente em embate. O que o Irã faz para atacar Israel? Ele arma grupos insurgentes, paramilitares, terroristas, como queiram, ali na região toda. Tanto no Iêmen, tem grupos menores, quanto na faixa de Gaza, também equipou o Hamas, inclusive ajudou a organizar o ataque terrorista do ano passado e principalmente arma o Hezbollah, que fica no sul do Líbano, na fronteira com Israel. Então, esses grupos eram armados pelo Irã e esses grupos entravam em embate com Israel. Qual é a diferença que a gente tem agora? O embate direto entre os dois. Um fica respondendo ao outro. Israel já deu algumas respostas ao Irã por conta de outros episódios ainda este ano, e este ataque iraniano, que já é um ataque de dimensões grandes, direto, saindo do Irã para Israel, faz com que a gente corra o risco de ter um conflito militar, uma guerra diretamente entre os dois, o que seria de grandes dimensões em toda a região, por conta de serem duas potências regionais, e porque os Estados Unidos acabariam tendo que entrar no conflito a favor de Israel. Ou seja, nós teríamos uma alocação militar muito superior ali e talvez a Rússia pudesse querer ou outros países entrarem ali a favor do Irã. Então, esse conflito direto entre os dois, que é a grande novidade, e se ele não for amainado, acalmado nos próximos dias, a gente vai ter, sim, um risco dessa guerra de muito maior dimensão, como eu mencionei, aí a gente tem riscos internacionais variados para a economia internacional, preço do petróleo e por aí vai. Perfeito, Furriela, eu queria entender, nós tivemos o conflito iniciado já há bastante tempo entre Rússia e Ucrânia. A comunidade internacional armou a Ucrânia, deu equipamentos para que ela enfrentasse a incursão russa, mas não colocou o dedo de forma efetiva direta no conflito, preferiu se abster para não gerar tensões maiores e uma escalada dessa violência. Agora nós temos algo se repetindo, são dois países entrando em conflito, um primeiro ataque que torcemos para que seja o único e que essa situação seja acalmada nos próximos dias. Mas duas guerras em curso ao mesmo tempo podem causar, aí sim, essa reação mais efetiva da comunidade internacional? Como é que é monitorada essa situação? Porque tivemos algo acontecendo na Ucrânia que pode não se repetir, talvez, neste conflito entre Israel e Irã? No caso da Ucrânia com a Rússia, é como você mencionou, você tem uma grande potência militar, a segunda maior do mundo, que é a Rússia, em conflito contra um outro país, contra a Ucrânia, que é apoiada pelo Ocidente, principalmente Europa, Estados Unidos e Canadá, e principalmente Estados Unidos. Eles apoiam, mandam armamentos, recursos, aplicaram sanções econômicas, mas não há embate direto entre tropas americanas ou de outros países europeus diretamente contra a Rússia. Então você não tem um conflito dessa dimensão, senão a gente teria uma guerra internacional, uma guerra mundial, por conta de envolver potências e depois os aliados que vão entrando, né? Então, é uma guerra que tem que ser contida entre esses dois países.
E era muito comum, durante a Guerra Fria, você ter esse tipo de conflito. Então, os Estados Unidos, quando estavam em guerra no Vietnã, tinham lá suas tropas, a União Soviética não tinha, mas apoiava os Vietcongs. Então, apoio é diferente de confronto direto. Este é o nosso ponto, porque aí você tem outro tipo de dimensão de conflito, um conflito entre grandes potências internacionais. Neste caso do Irã, a gente pode ter não uma guerra mundial, uma guerra internacional, é improvável, mas uma grande guerra regional é o risco do momento, porque os Estados Unidos não deixariam de ingressar diretamente a favor de Israel, porque mesmo Israel sendo uma potência militar muito equipada, um confronto direto contra o Irã, que é um país populoso, que tem muitos recursos, tropas organizadas, ao contrário de enfrentar insurgentes, é uma guerra entre estados. É uma guerra onde podem entrar outros players. Pode entrar a Rússia a favor do Irã porque é aliada. E por aí vai, você aumenta a dimensão do conflito. Aumentando a dimensão do conflito, as consequências para o mundo todo, tanto humanitárias, mas também econômicas, mudam completamente de cenário. Este é o grande risco do momento. E nós percebemos que tanto o Irã quanto o Israel, eles não têm interesse nessa guerra direta. Tanto é que quando um responde para o outro, pelo menos é o que está acontecendo este ano, eles são um pouco mais contidos. Mesmo o Irã fazendo um ataque, enviando muitos projéteis, ele sabia que Israel conseguiria interpelar, interceptar grande parte deles, como foi o que aconteceu. Então, para o Irã fica, para contar para a sua população, para dizer para a sua população, nós respondemos a Israel em larga escala. E para Israel fica para a sua própria população, nós conseguimos repelir. Então, se eles conseguirem conter dessa forma, isso vai se administrando. Se a questão se escalonar, as respostas forem mais graves, aí sim a tensão aumenta e o risco fica cada vez maior. Mas eu não desprezaria este momento. A gente vive um momento onde sim pode ser uma nova etapa, para pior ou para que se contenha. Perfeito. Professor Manuel Furriela, seja sempre bem-vindo. Agradeço imensamente por ter atendido ao nosso convite de última hora. Muito obrigado pela participação. Uma boa semana.